nesse pouco tempo, a gente está trabalhando com uma coluna de destilação em tamanho de laboratório. Ela fica lá no laboratório da pós-graduação em Engenharia de Processos. Essa coluna ela foi feita justamente para usar a biomassa. Tá? Então, ela é feita em módulos, ela tem diferentes internos. Tá? Na parte de cima, ela tem anéis, que no caso, provavelmente entupiriam, no caso fosse processado um mosto fermentado da mandioca, por exemplo, que tem muita fibra. Então, a gente está estudando, além da parte da automação desses processos, também a construção, qual que seria o melhor equipamento para ser usado em pequenas propriedades. Tá? A gente já, com os equipamentos, com o que a gente já tinha, a gente colocou um CLP e um sistema de supervisão, já montou algumas telas, a gente já está monitorando online, a gente já está adquirindo esses dados, inclusive para fazer as inferências da composição, né, através da temperatura, já que um medidor, no caso, um densímetro online, para esse tipo de processo, custa em torno de R$30 mil. Então, tem as telas de monitoração e armazenagem, e com essa armazenagem a gente pode usar esses dados em qualquer plataforma, porque a gente consegue transformá-los em arquivos textos, né? Ele também aparece como arquivo XLS, como arquivo PDF. E a nossa ideia agora é fazer uma integração, agora a gente vai colocar as malhas de controle, fazer uma integração através de um servidor APC do próprio CLP com um ambiente de simulação, onde a gente vai construir um modelo desse processo e todas essas técnicas de controle multivariável que eu falei para vocês, que são facilmente implementáveis em MATLAB para ser usadas para esse processo. Com isso, a gente faz toda a aplicação, né? Porque o nosso objetivo é ter, além ter o equipamento o físico e ter ele com a instrumentação mínima necessária para poder, né, um pequeno produtor ter em sua propriedade um equipamento que nem esse. Esse mesmo sistema a gente vai empregar na microdestilaria aqui da UFSM. Ultimamente ela está famosa, né, pela questão do convênio com a Polícia Federal. A Receita Federal, no caso, ela vinha apreendendo muita bebida ilegal nas fronteiras, e o destino dessa bebida acabava sendo destinos não muito legais, e outros que seriam o uso como dejeto, né? Colocavam eles direto no solo, esvaziavam as garrafas. Então, para evitar também a questão do desvio dessas bebidas, que elas acabam não podendo ir a leilão, porque muita é falsificada, então por isso que por lei não pode leiloar essas bebidas. Então o pessoal fez um convênio entre a Receita Federal e a UFSM, e essa bebida está sendo destilada nessas colunas que tem aqui no Colégio Politécnico. A princípio elas eram para ser destiladas para a fabricação de álcool gel, né, numa graduação de 70% em volume, né, de álcool na solução hidroalcoólica. Mas, como essas colunas têm capacidade de produzir álcool na graduação do álcool combustível, eles já estão testando até nos carros, né, da UFSM. Foi, inclusive, a reportagem que apareceu sábado no Jornal Nacional. Ontem à tarde eles estavam gravando de novo, chegou mais carregamento, eles estavam com 20 mil litros para destilar. Entre isso, vocês encontram até chivas de 18 anos lá, perdido no meio dessa bebida. Isso não é o nosso trabalho, mas é o que está sendo feito também nesse sistema, né? Lá tem duas colunas, tem uma coluna de fluxo contínuo, tá? Ela tem uma capacidade de 310 a 360 litros de etanol, tem um rendimento de 30. Ela ainda não... As variáveis de controle, no caso, elas são monitoradas ali no visor, as válvulas são controladas manualmente. Não está automatizada ainda, a gente pretende, tudo que a gente desenvolveu na coluna do laboratório, a gente quer desenvolver também para essa daqui. E essa aqui é uma coluna batelada, ela é pequenininha, ela tem uma capacidade de destilador de 600 litros da solução hidroalcoólica e chega a produzir até 200 litros por dia, né, considerando os tempos de cada batelada. Essa é a que está sendo mais usada, inclusive para esse álcool da Receita Federal,
porque a produção dela é muito rápida e o custo de energia dela é muito menor do que a outra, né? O custo de energia que está associado ao vapor, né, necessário por causa da caldeira. Ela também não está automatizada e a nossa intenção também é automatizar ela, conforme o trabalho que a gente vem desenvolvendo para a coluna do laboratório. Um outro trabalho que a gente pretende desenvolver a partir do ano que vem, caso a gente consiga os recursos, né, que nós pedimos para o FINEP, BNDES e outros órgãos de fomento, é começar a desenvolver o butanol. Porque como a gente já tem toda a infraestrutura, nós teríamos que adaptar esse processo para a produção do butanol. Qual é a vantagem do butanol hoje em dia? Ele é visto como a nova gasolina, né? Porque ele tem uma alta densidade energética, né? Por fato de ter 4 carbonos, ele é muito parecido com o diesel, né? Ele pode ser adicionado direto nos motores a diesel, sem ter que fazer a adaptação, né? Como é feito do etanol, que tem que adaptar o motor. O butanol já não teria essa necessidade, né? Atualmente, ele é obtido somente através de rotas petroquímicas, né? Ele é usado também pela indústria farmacêutica, indústria química, e a produção estimada dele é de 1,5 bilhões de litros. E há uma expectativa do aumento, né, da demanda e da produção do etanol quando começar a ter ele ser produzido pelas rotas bioquímicas, né, com o emprego de biomassa como matéria-prima. Então, só com considerações finais, né, a gente vê que, embora tenha a questão dos alimentos ainda não vistos com bons olhos, a gente tem uma potencialidade agrícola aqui no Rio Grande do Sul para a produção dos biocombustíveis, né? E a gente vê que, em termos de pesquisa, e o que acaba motivando trabalhos conjuntos aqui, tanto com a engenharia da controle da automação quanto da engenharia elétrica, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, é o fato da necessidade da automação e a otimização, né, desses processos. E visando, né, atender as condições operacionais de pequena escala e a produção de etanol em pequenas propriedades. Então, quero agradecer ao pessoal do GEPOC, né, por ter me dado a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Tá? Ali está o meu contato. Se vocês também podem contatar o professor Clayton Frank, né, e a gente está buscando, né, formar uma equipe maior, porque trabalho pela frente a gente tem bastante. Né? Obrigada. Perguntas? Professora Nina, a senhora mencionou rapidamente a parte de produção de álcool celulósico. Sim. Tem mais alguma informação do andamento dessa pesquisa no Brasil? Eu ouço falar muito disso fora do país como uma grande promessa. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Como tanto nos outros países ainda eles têm disponível ainda, por exemplo, na União Europeia, que é onde mais se fala, eles têm disponível a beterraba, os processos são mais desenvolvidos para a beterraba. O que acontece? Essa parte do celulósico, ela tem um probleminha a mais. Além de ter, que nem na biomassa, a necessidade da hidrólise, é necessária a hidrólise ácida, porque, no caso, para quebrar a celulose. Então, por isso que está muito em estudo e ainda está mais em estudo do que propriamente sendo efetivado. Então, torna um processo mais complicado. Eles estão desenvolvendo justamente enzimas para poder atacar a celulose, né? Porque o problema da lignina, depois ela impede a fermentação. Então, essa parte é um processo que está sendo muito estudado. Eu acho que vai acabar sendo o futuro, que daí usa os rejeitos, né? Pode usar até, que nem que ele mostrou ali, o bagaço da cana. Eles já têm produções pequenas, até em São Paulo, as usinas já têm produção pequena, eles já usavam esse bagaço, porque eles viram que na própria moenda fica muito açúcar dentro além da celulose, eles têm açúcar no próprio bagaço da cana. É o futuro, mas, por enquanto, a maioria ainda está sendo usada da biomassa como o alimento, né? A cana ou os outros. Em relação à produção de biomassa, tem uma relação, tu sabe que número seria
qual é o vegetal que produz a maior quantidade de álcool por hectare? Eu procurei isso para colocar justamente ali, porque senão vai ficar, parece que o arroz, como é de 430 litros por tonelada, é muito menor que a cana, né, que é 81. Só que esses dados foram muito complicados, porque varia muito de região. Eu vi, por exemplo, que nem a própria beterraba, que é usada na União Europeia, lugares que, que a diferença desse número aumentava em 90% a relação. Então, ficava muito difícil de colocar esses números. Mas a produtividade por hectare da cana-de-açúcar ela é muito boa, até porque a questão do sudoeste, né, ter um solo propício, né, ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. Eu sei que o arroz, aqui no Rio Grande do Sul, produz 7 toneladas por hectare, e cada tonelada, no caso, produz 430 litros de arroz, de etanol. Então, seria uma boa relação. Mas eu vi lugares que dizia que a cana dava 80 toneladas por hectare e cada tonelada gerava 80. Então, esse 80 vezes 80 acaba sendo compatível com até maior, né, do que o que é do... Então, fica bem... Essa relação do hectare depende muito da região onde vai ser produzido. Daí ficou complicado, por isso que eu não apresentei aqui. Mais alguém? Bom, então gostaria de agradecer a professora Nina pela sua apresentação e gostaria de chamar a próxima... uma salva de palmas.